Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo iremos resumir a lição 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. E utilize os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Nesse trimestre estamos estudando alguns aspectos relacionados à eclesiologia, à doutrina da igreja. Dentre eles está o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Nesta lição nós iremos estudar os símbolos ou as metáforas, as imagens que a Bíblia traz sobre a igreja do Senhor. O texto áureo diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós não iremos ler, mas iremos fazer menção aqui do texto. A palavra-chave é a imagem. Nesta lição temos 3 objetivos a serem alcançados. Primeiro, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Segundo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E o terceiro, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. No Novo Testamento, nós temos algumas ilustrações que descrevem a igreja do Senhor. Nesta lição especificamente, nós iremos abordar em cada ponto e seus objetivos específicos um aspecto da igreja do Senhor. Nós iremos ver as figuras que retratam relacionamento, função e a habitação de Deus aqui na terra, na igreja do Senhor. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica sempre disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, imagens que descrevem um relacionamento. O número 1, a noiva de Cristo. A primeira imagem que nós trazemos aqui na lição é como a noiva de Cristo, ou seja, a igreja é retratada como a noiva de Cristo. A noiva sendo preparada para apresentar o seu marido. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo São Paulo mostra para a igreja a sua preocupação de apresentar a igreja como uma virgem pura a seu marido, a saber, a Cristo. Note, esta expressão virgem pura, a tradução da palavra grega paternos, segundo o nosso comentarista, é usado no relacionamento de uma donzela que ainda não contraiu núpcias. Isso retrata a castidade, a pureza e a fidelidade. Veja que a igreja é retratada como uma virgem. Isso nós poderíamos fazer uma aplicação na atualidade, no mundo relativizado que nós estamos vivendo, que os relacionamentos entre os jovens ainda devem ser vistos de forma bíblica e aplicada na pureza, ou melhor, na vida de pureza entre os casais, entre os jovens cristãos. A castidade, pureza e fidelidade faz parte da aplicação deste termo, virgem pura, a igreja do Senhor, e pode também retratar a santidade, a vida de santificação dos jovens cristãos. O número 2, a esposa de Cristo. Assim como a noiva está sendo preparada para o seu casamento, a esposa de Cristo é uma outra figura que descreve um relacionamento da igreja do Senhor com o próprio Cristo, um relacionamento fundamentado no amor de Cristo para com a igreja e serve também de parâmetro para os casais cristãos. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, está na leitura bíblica em classe, Paulo fala para a igreja de Éfeso dizendo: vós, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Note, o parâmetro aqui do relacionamento de Cristo com a sua igreja, e pode ser aplicado também como parâmetro para os casais cristãos, é o amor. O relacionamento é baseado no amor, fundamentado no amor cristão, no amor de Cristo para com a igreja. Assim, os maridos também, comparando a Cristo, devem amar a sua mulher. É um amor sacrificial, um amor de entrega. Este é o parâmetro do relacionamento entre a esposa de Cristo e a igreja, ou melhor, a esposa de Cristo com Cristo
e também das mulheres para com seus maridos, ou vice-versa, do marido para com a sua mulher, porque aqui está uma comparação do amor de Cristo para com a igreja e do amor do marido para com a sua esposa. Assim, Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. O número 3, rebanho de Deus. Nesta ilustração, nessa imagem que a Bíblia traz da igreja do Senhor como rebanho de Deus, mostra, assim, o relacionamento de uma ovelha para com seu pastor, relacionamento de um rebanho para com seu pastor. Paulo, quando estava na igreja de Éfeso, falando para os anciãos daquela igreja, em Atos capítulo 20, versículo 28, ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Note, nesse texto aqui, a igreja do Senhor, Paulo dá instrução para os anciãos da igreja de Éfeso, dizendo que a igreja é rebanho de Deus. No Salmo 23, versículo 1, o salmista chama o Senhor do seu pastor, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja que o salmista se sente como uma ovelha ligada ao seu pastor, num relacionamento com o seu pastor. E aqui ele diz que se o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Em outras palavras, o Senhor é autossuficiente para o salmista. Da mesma forma, se temos o Senhor como nosso pastor e nós como ovelhas deste pastor, ele já é autossuficiente para nós, nada nos faltará. Assim, o pastor serve de modelo para o rebanho, como Pedro instrui aos presbíteros na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2 e 3, dizendo: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Note, o pastor deve servir de exemplo, de modelo ao rebanho. É a instrução que Pedro dá para os presbíteros da igreja. Da mesma forma, podemos aplicar que os pastores na atualidade devem servir de exemplo para o seu rebanho. Como Deus é nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, e temos ele como nosso exemplo, aqui ele constitui também líderes, pastores, para servir de exemplo ao rebanho. O pastor deve ser o modelo para o seu rebanho. Imagens como a noiva de Cristo, esposa de Cristo e rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. O segundo ponto, imagens que descrevem função. O número 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, o povo de Deus tinha sua função na Antiga Aliança, na Nova também a Igreja do Senhor como povo de Deus tem a sua função. Estas imagens que traz a função da igreja aqui na Terra têm a ver com as imagens que o povo de Deus tinha no Antigo Testamento. Uma aplicabilidade. Geração eleita. O termo geração também pode ser traduzido com o significado de raça. Ou seja, no Novo Testamento, não mais apenas um povo. O povo judeu faz parte da herança de Deus como geração eleita. Mas na nova aliança não há distinção de raça, cor, sexo, etnia ou status social. A geração eleita aqui, a igreja do Senhor, como esta geração, foi formada dos dois povos, dos judeus e dos gentios. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, o versículo 13, o apóstolo São Paulo descreve esta relação, ou melhor, esta aplicação de raça, como sendo um povo constituído no Novo Testamento, na Nova Aliança, das duas nações, das duas raças, melhor dizendo, judeus e gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez as inimizades. Eu vou parar aqui para mostrar. De ambos os povos fez um. No verso 14, que ambos os povos é esse?
No verso 11, fala de gentios. No verso 12, da comunidade de Israel, dos judeus. Judeus e gentios fizeram aqui a formação de um novo povo no Novo Testamento chamado igreja, a família de Deus, a geração eleita. Como o sacerdócio real, aqui faz uma aplicabilidade do Antigo Testamento da função sacerdotal, que era escolhido para esta função apenas uma família, a família de Arão da tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada para a tribo sacerdotal e dentre esta tribo, a família de Arão para ser as famílias dos sacerdotes. Aqui, como sacerdócio real, a igreja do Senhor tem uma função bem específica de oração, de intercessão pela humanidade, para a sua salvação. No Salmo 141, versículo 2, o salmista mostra uma das funções que tinha a oração semelhante à intercessão dos sacerdotes no santuário, dizendo ao Senhor, suba a minha oração perante a tua face como um incenso. Da mesma forma que o sacerdote apresentava o incenso como intercessão dele diante de Deus pelo povo, da mesma forma a oração do salmista. Isto traz uma aplicação para a igreja do Senhor, que como sacerdócio real, nós temos o dever de orar pela humanidade para a sua salvação. Como nação santa e povo adquirido, estas imagens ilustram a igreja como inteiramente consagrada ao Senhor aqui na terra. Um povo que foi separado para anunciar a salvação a todos os povos. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, um dos conceitos de consagração, de separação da igreja, e individualmente também, que o apóstolo São Paulo traz, que melhor ilustra esta forma de consagração da igreja diante do Senhor aqui na terra. Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Note, separado, consagrado para o evangelho de Deus. É um dos conceitos de separação, de consagração, que melhor ilustra esta função da igreja, tanto individual como coletivamente aqui na terra. O número 2, o corpo de Cristo. Esta é uma das imagens mais fortes e frequentes nas páginas do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que retrata a igreja do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Aqui o apóstolo está mostrando uma harmonia e unidade que há no corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função no corpo. E o corpo, ele funciona harmonicamente, tendo a cabeça que é Cristo. Nós poderíamos fazer uma observação que foi feito também na primeira lição. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo da lição 1, assista. Nós poderíamos dizer o seguinte, existem pessoas que se afastam da igreja e dizem não se afastar de Cristo, ou não ter se afastado de Cristo. Nesta imagem de Cristo, ou melhor, da igreja como corpo de Cristo e Cristo como cabeça da igreja, nós poderíamos dizer o seguinte, é impossível uma pessoa se apartar do corpo de Cristo e não se apartar da cabeça, se afastar do corpo de Cristo, que é a igreja, se afastar da igreja e não se afastar da cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Aqui mostra a harmonia e unidade. Nós devemos andar nesse mundo unidos, como corpo de Cristo. Cada membro tem sua função específica no corpo e o corpo trabalha harmonicamente em unidade. Desta forma, imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, imagens que descrevem a habitação. O número 1, santuário de Deus. Nas páginas da Bíblia, em especial no Novo Testamento, nos ensinos apostólicos, nas cartas, especificamente nas cartas de Paulo, a Bíblia descreve a igreja como o santuário de Deus, a habitação de Deus aqui na terra. Como o santuário de Deus, nós poderíamos entender, ilustração tirada do Antigo Testamento, da seguinte forma, tanto Deus habita a igreja, como a igreja é o lugar de adoração do Senhor, ou lugar de adoração ao Senhor. Assim, nós poderíamos compreender esta ilustração tanto de forma individual como coletiva.
Individualmente, cada crente é templo e morada do Espírito Santo. E coletivamente, na sua forma corporativa, todos nós fazemos parte da família de Deus como corpo de Cristo, a habitação de Deus aqui na terra como igreja do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo faz uma indagação, uma pergunta para aquela igreja. Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós poderíamos fazer uma observação aqui em relação à citação do texto de Paulo, dizendo o seguinte: devemos tomar cuidado com a profanação do templo de Deus, porque o templo de Deus que sois vós é santo, disse o apóstolo São Paulo. Temos que tomar cuidado da forma que estamos nos apresentando diante de Deus, tanto individualmente como coletivamente. Se alguém profana o templo de Deus, Deus o destruirá. Como no versículo 17 o apóstolo Paulo alerta: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O número 2, casa de Deus. Como casa de Deus, a igreja é descrita desta forma como a família de Deus. Ou seja, o povo de Deus tanto é descrito como casa ou como família, esta ilustração, uma forma coletiva. Fazemos parte da família de Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo diz para o jovem obreiro Timóteo da seguinte forma: para que saibais, ou para que saibas, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Aqui nós poderíamos entender, como família de Deus, a igreja é assim uma instituição social, é o núcleo base da formação de uma sociedade aqui na Terra. Alguém já disse que retrata a família de uma maneira geral, como sendo a célula-mãe da sociedade, ou núcleo base de uma sociedade. Da mesma forma, a família de Deus, a igreja do Senhor, essa instituição social é a base de Deus aqui na terra, neste mundo que jaz no maligno. A família de Deus, ela faz parte deste mundo, mas não pertence a este mundo. É uma instituição social que tem como responsabilidade de levar a palavra de Deus a todos os povos. Desta forma, a importância da igreja como uma instituição social tem na sua sociedade a base que está na família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Assim, por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. O número 3, o privilégio de ser igreja. Queridos, resumidamente neste terceiro ponto, nós poderíamos dizer que a igreja, como instituição, é formada de salvos que se relacionam com Deus. Aqui nós temos um relacionamento. A igreja do Senhor tem o seu relacionamento com o Senhor, se relaciona com Ele. Como instituição, a igreja também é formada de salvos que tem uma função sacerdotal. Como nós falamos aqui, como o sacerdote era o representante do povo diante de Deus, no sistema de culto judaico do Antigo Testamento, na atualidade, quem faz esta função é a Igreja do Senhor, formado tanto de judeus como gentios. A Igreja do Senhor tem uma função sacerdotal de interceder pelo povo aqui da terra diante de Deus. E a igreja é uma instituição onde Deus habita nela. Portanto, imagens como santuário, casa de Deus, descrevem a igreja como uma habitação de Deus e é um privilégio sermos igreja do Senhor. Queridos, as imagens que trouxemos aqui, que ilustram a igreja no seu relacionamento com o Senhor, a sua função e habitação de Deus aqui na terra, nos ajudam a compreender a igreja no seu aspecto institucional e funcional. Ficamos por aqui, que Deus possa o abençoar, em nome de Jesus.